Queria que, enquanto o pessoal vem vindo para frente, vocês abrissem Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Vamos colocar um pouquinho mais para cá, porque ele né? Tá bom, obrigado, viu? Tem umas... Obrigada. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Vamos ler. Diz respeito, ao tempo que nós estamos vivendo, onde nós ouvimos falar sobre o desafio da família. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar, comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, estamos vivendo tempos que são um desafio para nós, para a família, e aqui o apóstolo Paulo fala para a gente não se amoldar aos padrões desse mundo, mas sermos transformados, e que o Senhor hoje esteja com poder transformando nossas mentes. Queria que você abrisse também em 2 Coríntios capítulo 4. Eu estava hoje à tarde meditando um pouquinho sobre esse tempo, e foram os versículos que me vieram à mente, versículo que o Senhor está dando para esse tempo agora. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Em outra tradução está escrito: Deus deste século cegou o entendimento. Então, muitas vezes a gente vai levando a vida, tá assim, isso está assim, hoje as coisas mudaram, e a gente vai se amoldando a muitas coisas, e é importante nós entendermos que a palavra de Deus fala para a gente se renovar, nós não nos amoldarmos, e cada vez mais vai ser difícil. Muitas vezes a gente não percebe que o Deus desse século, ele trabalha para roubar os filhos de Deus. Então, os valores, as coisas que estão entrando, são coisas que vêm para roubar o entendimento daquilo que Deus tem, tá? Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre como melhorar a comunicação no lar, Ainda que esteja um pouco claro, mas vocês têm a apostila aí, o livrinho. Na verdade, os slides estão ali, então você pode acompanhar por ali também. Conhecendo as diferenças e lidando com elas. Então, passar o seguinte, como já foi falado ontem, a gente percebe que as famílias, elas estão muito diferentes nos dias atuais. Existem poucas famílias intactas, Então, intactas, a gente dá o nome de família intacta, é aquela família que é pai, o marido, a esposa, e que continuam sempre, marido e esposa que se casaram com os filhos e estão lá.
né? Como já nós ouvimos ontem, né? Mas nós vemos poucas famílias intactas, e cada vez mais nós vamos ver chegando na igreja pessoas que têm uma família que já foi desfeita, que refez, né, com outro casamento, e a gente precisa entrar dentro do padrão de Deus, né? E entender qual que é o papel da família cristã, né? Ontem foi falado isso, que Deus quer que a sua família seja uma família abençoadora, e o foco da nossa família tem que ser o foco de eu quero servir a Deus através da minha família. De vez em quando a gente pega casais que vão casar, e a gente pergunta assim, por que vocês querem casar? Aí às vezes as pessoas falam assim, outro dia, aliás, o ano passado, nós pegamos um casal para aconselhar e falou, por que vocês querem casar? A moça disse assim, sabe o que é? Eu acho lindo, maravilhoso domingo a gente almoçar com a família reunida. Então eu quero casar para ter uma família. E o futuro, né, o marido, né, ele falava assim, eu sempre quis ter uma família. E falei, então está muito pequeno o alvo de vocês, né? Então isso falo para os jovens também, né, para os adolescentes aí que estão todos aqui. Às vezes a gente fica pensando assim, eu quero casar para ter uma família, ter uma profissão, sustentar, ter filhos, e a gente desfoca, porque o foco de Deus é ter uma família que abençoa outras famílias da terra. Então, se você não pensava isso, começa a pensar, porque se você quer formar uma família, você tem que ter o foco certo. E o apóstolo Paulo fala sobre a família cristã e faz uma comparação com o corpo, a família, o corpo a igreja, o corpo de Cristo, e a família também, né, pode ser comparada ao corpo de Cristo, né? Então a gente sabe, apóstolo Paulo fala isso, que existem muitas diferenças, então diz que a orelha não pode ser o olho não pode ser, né, o corpo, o membro, mas todos são necessários. E a mesma coisa, transfere isso para a família, transfere isso para a igreja. O apóstolo Paulo fala assim, se todo corpo fosse ouvido, o que seria? Eu brinco, porque como eu sou otorrinolaringologista, né, eu falo assim, se todo o corpo fosse ouvido, estava bom para mim, né? Mas não é no sentido de, não tem jeito, cada um precisa, né, de ter o dedinho do pé, cada um precisa do outro, né? E na família também é assim, nós temos diferenças e também necessidades, e um precisa do outro, né? E cada um tem seu valor, cada um tem sua importância, e nós precisamos buscar a capacidade de lidar com essas situações. Então, a gente tem que buscar essa capacidade, se conhecendo melhor o outro, e aprendendo a trabalhar e compreendendo qual que é a área fraca e a área forte. Nós vamos falar um pouquinho, hoje à tarde toda, nós vamos falar sobre temperamentos, né? Então, vocês vão ouvir muito, vocês vão começar a se achar, vai ser muito bom. Eu creio que Deus vai falar muito com vocês, né? Mas a família, ela é a primeira referência de amar e ser amado. Então, isso é um ponto importante, porque o diabo, ele sabe que se ele gerar uma rejeição, aquilo ali é uma ferida que fica para a vida toda, até que você seja curado. Nós vamos falar na segunda parte, nós vamos falar um pouco sobre cura da alma. Mas é a primeira referência, o sentimento de pertencer. Então a criança nasce, ela não tem, ela só sabe que está sendo carregada, a primeira referência dela é estou encostando no peito materno para mamar, para ter alimento, mas ela não tem noção de pai e mãe, não tem noção de nada. Aí ela vai crescendo e ela começa a falar meu pai, minha mãe, né? Porque ela começa a ter noção de pertencimento, ela fala, eu pertenço a essa família.
Ela começa a ter conceito de autoridade e hierarquia, porque ela fala assim, o pai que manda, vai perguntar para sua mãe, mãe, eu posso fazer isso? Então ele começa a ter conceito de autoridade, começa a ter conceito de hierarquia. Hoje as famílias estão meio confusas nisso, mas nós vamos estar voltando a tudo isso, né? E o conceito de unidade, né? Então, mas nós somos uma família, então a turma se agrupa, né? E é o primeiro núcleo da intimidade, né? Não sei se vocês já ouviram, os jovens, não sei se ouviram já falar, né? Roupa suja se lava em casa, não falava assim? Né? Por quê? Porque tudo que tem alguma confusão, você trata dentro de casa, não era assim? Né? Então, era o primeiro núcleo da intimidade, né? E Deus, Ele criou a família com um propósito, né? Que eu falei agora, de Gênesis 12, 13, em Abraão. Vamos ler juntos? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, Deus chamou Abraão. Abraão estava ali no meio de uma civilização totalmente, politeísta, adorando vários deuses, e Deus chamou e disse, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, e vem para o lugar que eu vou te chamar, vou te mostrar, né? E ele deu essa promessa, eu vou te abençoar, e você vai ser abençoado, e você vai, através de você, abençoar muitas famílias da terra. E esse é o nosso chamado também. Romanos 8, 29, fazendo um resumo, coloquei aqui, o propósito eterno de Deus é de ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Vamos ler juntos o propósito eterno de Deus? Ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Agora separa um pouquinho, você é semelhante a Jesus? Então, começa a pensar um pouquinho nisso, né? Mateus 5, 13 a 15, Jesus, quando termina o sermão da montanha, aliás, no capítulo 5, ele está começando, o sermão da montanha, mas quase no final do capítulo, ele 5 diz, vocês são a luz do mundo e o sal da terra, lembra disso? E não se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Então, se você conheceu Jesus, se você, às vezes você é o único cristão da família, você tem que se levantar e ser uma luz, porque essa luz, ela vai dar claridade a todos os que estão na sua casa. Então, você tem que ser uma referência. Então vamos falar um pouquinho, do que nós temos, começando com os nossos pais. Então, quando a gente conhece a Jesus, a gente começa a conhecer os padrões da verdade, de ser, de pensar, os valores. Em 1 Pedro 1, 18, 19, ele diz assim, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes os vossos pais. Ou está escrito entre parênteses, ou em outra tradução, fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Então, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então, todos tentam ensinar o que é o melhor, não é assim? Eu estou lidando agora com um casal que eu perguntei assim, qual que é o maior problema de vocês? O maior problema é porque ela acha que a família dela é boa, é a melhor, e eu acho que é a minha que é melhor. Então, aqui está dizendo assim, que nós não devemos trazer essa tradição, fútil procedimento. Claro que tem coisas boas que a gente deve preservar, mas o casal ele tem que formar uma nova família. E aqui está dizendo que Jesus morreu na cruz por nós, para que a gente fosse livre, liberto do fútil procedimento ou da vã maneira de viver que por tradição nós recebemos de nossos pais. Claro que a gente como pai quer ensinar aquilo que é o melhor, não é assim? Todos ensinam o que acham que é melhor.
Mas a gente recebe muita informação. Vocês imaginam, eu nasci numa família de 8 filhos, meus pais bem japoneses, eu aprendi eu ia numa igreja metodista japonesa, que meu pai tinha fundado em São Paulo, aprendi a ler em japonês, a Bíblia, orar em japonês, tudo em japonês, e todo costume japonês. E quando a gente começa a conhecer, quando conheci Jesus, e realmente Deus começou uma obra na minha vida, aliás, falando dessa obra na minha vida, eu tenho 2 livros ali. O primeiro livro fala Deus faz infinitamente mais, que eu acho que vocês conhecem, porque eu já trouxe da outra vez, mas está lá. Que eu conto um pouco dessa minha história, de como Deus nos liberta dessas heranças. E o segundo é Fontes que Nascem no Deserto, que eu também vou entrar um pouquinho nisso depois, tá? Mas eu conto um pouquinho como que era a minha família. E o japonês, primeiro que o japonês ele é muito reservado, não é assim? Vocês têm muito japonês aqui? Não tem muito nem em Brasília, não tem, né? Uma vez nós fomos no Nordeste, lá numa cidadezinha lá em Recife, de Kombi, levaram lá para conhecer a cidadezinha, né? Tracunhaém, né? Gente, a perua parou lá, todo mundo ia chamar a vizinhança, né? Porque nunca ninguém tinha visto um japonês na vida. Foi um bicho raro ali, né? Então, todo mundo chamava lá para ver a gente, né? Mas porque o japonês é diferente mesmo, né? A gente sabe, tá na cara, né? Mas ó, a gente, além de tudo isso, que está na cara, a gente recebeu aquela educação muito formal. Por exemplo, meus pais, eles não eram de abraçar e beijar, porque japonês não faz isso. Japonês fica de longe, konnichiwa, né? Então, sayonara, é tudo de longe. Então, não se abraça, não se faz isso. Eu lembro quando eu fui, até acho que eu contei essa história no livro, uma vez eu fui lá para o Japão e meu sobrinho, ele era engenheiro, e ele falou, vai naquela igreja tal, eles me convidaram para falar sobre cura da alma. E meu sobrinho falou assim, tia, não põe a mão no japonês, porque botou a mão no japonês é agressão. Eu falei, tá bom. A gente gosta de abraçar, né? Aí daqui a pouco ele disse assim, não faz apelo, que japonês é educado, ele vai em todo quanto é apelo. Pastor fazer que ele vai. Então, tem umas coisas ali que a gente fala assim, é meio estranho, né? Mas é a tradição deles. Eles são muito educados, eles agradecem muito, eles são, têm as qualidades, né? Mas também eu recebi muita coisa da raça, que eu precisava me libertar. O japonês é muito orgulhoso, então ele não mostra os defeitos, ele esconde. Então teve muita coisa que Deus teve que fazer na minha vida, né? Por causa dessa educação. Então diz que Jesus veio para nos libertar da vã maneira de viver. Então cada um vai pensar um pouquinho nisso, né? Nós vamos falar ainda disso, né? E em João capítulo 8, versículo 32, diz o seguinte, vamos ler juntos? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, quando a gente fala da libertação, que conhecereis a verdade vos libertará, tem gente que fala, não estou preso, não estou precisando de libertação. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho de coisas que amarram a nossa vida e que impede de nós vivermos livremente como Deus quer que a gente viva. Então, o autoconhecimento é você se conhecer. E se conhecer vem conhecendo Deus também. À medida que, por isso que ler a Bíblia, ter tempo de comunhão com Deus é coisa fundamental. Eu tenho um sobrinho, não sei se vocês conhecem, né? Teófilo, que cuida daquele movimento Dunamis de jovens. Alguém já ouviu falar dele? Mas ele diz assim, quem não lê a Bíblia e não lê jornal é muito burro. Por quê? Porque a Bíblia dá sabedoria, eu vou falar disso amanhã, mas você consegue saber como viver.
E a gente vai se conhecendo, vai conhecendo Deus e vai se conhecendo, e à medida que a gente vai conhecendo, a gente começa a se enxergar. E a gente começa a se libertar dessas coisas que nós trazemos. Então, conhecer a verdade é conhecer Jesus, mas também é conhecer a nossa verdade. Jesus nos diz que a gente é transformado de glória em glória, como um espelho refletindo a glória do Senhor. A gente vai no espelho para fazer o quê? Para se ver, não é assim? Aí, quando a gente está diante de Deus, a gente começa a se enxergar. Sem conhecer a Deus, Jesus, a verdade, não tem entendimento da necessidade de mudança. Então, o que acontece? Tem gente que passa anos dentro da igreja, continua com a mesma mania, mesma grosseria, mesmo jeito de ser, e acha que está tudo bem, que não precisa mudar nada. Então, vamos prestar atenção, porque nós precisamos ser formados à imagem e à semelhança de Deus. Quem sou eu? Como eu sou? Eu me conheço? Então, nossa vida é que nem um iceberg. Essa parte superior é uma parte consciente, é a parte que você sabe acerca da sua pessoa e você se dá a conhecer também para os outros. E a parte de baixo, que é muito grande, é o inconsciente, que a gente não se conhece. O pré é o seguinte: de repente a água se movimenta, aí sai para fora alguma coisa. Já aconteceu? De repente você está numa briga, aí sai para fora alguma coisa e fala: ai, nem sabia que eu tinha isso aqui dentro. Já aconteceu isso? Outro dia uma moça veio conversar comigo, que ela estava em processo de depressão, e você imagina, ela foi assaltada de manhã, ela estava indo 5h30 para o trabalho, e ela disse: eu moro numa rua tranquila, nada acontece, sempre é seguro, tal. Estava indo, e aí veio um assaltante, um moleque, veio me assaltar, e ela disse que ela brigou tanto, mas bateu tanto no moleque, e ela disse assim: eu não me conhecia, mas não teve jeito. Ela falava assim: deixa minha bolsa, e ele levou a bolsa. E aí a gente, ela ficou tão mal. Aí as pessoas falam assim: por causa de uma bolsa, Deus te libertou, pelo menos não te deram tiro, foi tudo bem, E ela estava péssima, E todo mundo, por causa de uma bolsa, Só que a gente foi conversando, e não era por causa de uma bolsa. A bolsa foi a gota d'água, porque ela tinha tido muitas perdas na vida dela. Estava tudo no inconsciente. E aí ela começou a falar o que tinha dentro da bolsa dela. Ela falou assim: na minha bolsa tinha um documento, tinha um batom com sabor de morango, que desde criança eu queria ter, nunca pude comprar. Eu recebi aquilo ali, e ela foi falando as coisinhas que estavam na bolsa, E ela tinha tido uma série de decepções na vida, perdas. Então, para ela, perder a bolsa, que todo fala: perdeu a bolsa, E às vezes a gente faz isso. Crê em Deus, você não confia? Não, tinha alguma coisa ali no inconsciente dela que apareceu, e ela brigou por causa da bolsa. Vocês imaginam, ela podia levar um tiro. Aí ela disse assim, ele falou assim: eu vou te dar um tiro. Ela falou: mas eu percebi que ele estava com a mão no bolso, mas não era o revólver, ele estava só disfarçando. Então aí que eu briguei mesmo. Ela brigou, que perigo, Mas o que estava acontecendo? Ela disse assim: era aquilo que eu prezava, Então vocês imaginam, no inconsciente dela estava cheio de lembranças, memórias, perdas, e perdas não resolvidas, coisas que estavam ali. A hora que balançou, saiu para a luz um pouquinho, mas depois ela entrou numa fase bem ruim, e foi procurar para aconselhamento. E aí nós começamos a trabalhar com as perdas, orar por cura de traumas e tantas coisas que ela tinha tido, e que o assalto, a perda da bolsa foi só um balanço lá que o pré-consciente chegou à tona.
e aquilo ali mexeu com ela. Como que é o coração do homem? Depois da queda, nós perdemos a semelhança de Deus. Não é assim, gente? Vocês conhecem a história de Adão e Eva. E aí Jeremias diz, vamos ler juntos? Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? Então, muitas vezes nós não nos conhecemos. E existe dentro de nós a imagem de Deus, mas também ao mesmo tempo nós trazemos a queda, a imagem do homem caído. Pode passar o seguinte, precisamos de transformação. Aí apóstolo Paulo diz em Filipenses 2,12, de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Então, tem gente que diz assim, eu entreguei a vida para Jesus, já estou salvo, não preciso de nada, Então eu falo assim, bom, se não precisava de nada, então eu já estava no céu, não precisava estar por aqui também. Não, nós precisamos, enquanto vivemos, trabalhar com a nossa salvação. Deus quer trabalhar conosco. Então a gente tem que trabalhar, deixar Deus agir. Provérbios 4,18, vamos ler juntos. Mas é como a luz da aurora, mais e mais ser dia perfeito. Eu acho que eu já até falei isso para vocês da outra vez, Mas é uma palavra que eu gosto de frisar porque é uma verdade. A vereda do justo. Então, se você foi justificado pela fé através de Cristo, então você estava aqui nas trevas, você entrou para a luz, seu caminho tem que ser, vou brilhar mais e mais até ser dia perfeito. Então, cada mês, cada ano, cada semestre, trimestre, sei lá, vocês têm que ter uma experiência nova com Cristo, de transformação. Se você fica assim, no ano de 1986 eu tive aquela experiência e fica contando aquela experiência, ou você conta a experiência dos outros. Sabe, fulano teve uma experiência com Deus, sabe, aconteceu, mas você não tem nada para falar de você. Então alguma coisa está muito mal. Estou falando sério. Por que eu estou falando? Porque eu já estou quase com 70 anos e Deus até hoje está trabalhando. Se você perguntar, no mês passado Deus falou com você, eu vou falar que fez e vou te dizer aonde. Depois eu vou contar algumas coisas para vocês. Mas é assim a nossa vida. Até a volta de Cristo ou até que a gente chegue lá, Deus vai estar trabalhando conosco. Esse é o processo de Deus. Pode passar o seguinte. E nós carregamos muita bagagem. Na bagagem que nós carregamos, nós trazemos temperamentos, e nós vamos falar sobre os temperamentos hoje, heranças da família, que nós vamos falar também, heranças espirituais, iniquidade, é uma palavra que na Bíblia aparece muito e se fala pouco da iniquidade. Iniquidade é o somatório dos pensamentos distorcidos da linha materna e paterna, é um somatório ali. E a gente carrega tudo isso, traumas, feridas, lembranças, nós estamos que nem essa pessoa aí, que deve ser mulher, pelo jeito, mas tá lá cheio de pacote ali, e a gente leva isso, Então estou falando dos pais, tá? Os pais levam isso para a família, no casamento ele já leva isso, aí gera filhos, e os filhos estão debaixo dessa influência também, tá? E ser transformado à imagem de Deus, exige humildade, não exige, gente? Quem gosta que o outro chegue e fale assim, você é um chato, hein? Vocês gostam de ouvir isso? Você é cri-cri, hein? Ninguém gosta, E você anda falando umas coisas que eu não estou achando bom, não. Então, exige humildade, abertura para o aprendizado, abertura para a correção,
desejo de crescer, desejo de ser um verdadeiro cristão, porque eu quero ser semelhante a Jesus. Eu vou me abrir para o aprendizado. E o ponto crucial é o orgulho. É aquilo que as pessoas falam assim, tipo, vamos por um casal, né? O casal vai lá, a mulher, em geral a mulher que procura, né, ajuda, vai lá, procura ajuda. É porque meu marido, isso, aquilo que... O marido fala assim, você não me expôs, né? É assim que eles falam? Por favor, pode falar de você, mas não me exponha, né? Porque as pessoas morrem de medo de ser exposto, né? Mas não se abre para correção. Então, nós trazemos tudo isso que vem de Adão e Eva, que é o senso de independência. Eu conheço o bem e o mal, né? Porque ele queria conhecer o bem e o mal. Achamos que não precisamos de mudança. E, na verdade, nós precisamos muito. Então, eu vou começar a tratar um pouquinho primeiro dos temperamentos. Temperamentos são atributos, virtudes e qualidades psicológicas e espirituais com as quais nascemos. Deus nos deu o temperamento. Só que, dentro desse temperamento, a gente mistura com o homem decaído. E é por isso que a gente precisa trabalhar com o temperamento. É a parte influente no modo como nos relacionamos com pessoas, acontecimentos, fatos, lugares e coisas. E é um fator determinante na interação com o meio ambiente que nos cerca. Então, o que é o temperamento? Então, são características presentes ao nascimento e até intraútero. Falando um pouquinho do temperamento, eu fiz há pouco tempo, uns 2 anos para cá, desde que eu vim aqui, né? Eu fiz um curso sobre temperamento e também eu fiz já me formei em terapia baseado no temperamento. Então, é uma terapia breve. Hoje eu vou falar um pouco sobre isso também. Mas eu estou introduzindo isso porque é um pouco diferente daquilo que a gente veio ouvindo, tá? É o fator que está presente até intraútero. Esse professor meu, Dr. Danilo Polanco, ele falava o seguinte, que tem criança, quem é mãe sabe, tem criança que demora para se mexer na barriga, não tem? Então, esse pode ser um fleumático, fica ali sossegado, né? E tem aquelas crianças que estão pulando na barriga, né? Estão pulando, que já mostra que é um sanguíneo, né? Ou até um colérico, né? Então, até intraútero você pode conhecer o temperamento. É um fator determinante de como o homem se relaciona e reage com Deus, com pessoas, lugares e coisas. Determina nosso gosto, nossa vocação, com quem nos damos melhor, no casamento, na empresa. Ele trabalha, Dr. Danilo trabalha, ele faz coaching para CEOs de empresas lá nos Estados Unidos. E também ele trabalha para o governo, com famílias de crianças que foram abusadas, crianças abandonadas, e trabalha com temperamento. Então, o que a gente conhece do temperamento? Quem já tinha ouvido falar do livro do Tim LaHaye? Aqui, quem que já leu? Não tem algumas pessoas, né, que conhecem. Então, era uma época que todo mundo lia esse livro, vocês lembram disso? Eu lembro, porque eu estava com as crianças pequenas, e estava escrito como desenvolver temperamento dos seus filhos, e eu precisei estudar muito, porque eu tenho uma filha, a mais velha, que ela é assim, aquela, sabe, obediente, tranquila, ela é mais fechada, Aí veio outra, que era assim, toda elétrica, Então, para uma, eu dava uma bronquinha, ela ficava quietinha, A outra podia dar bronca do jeito que quiser e continuava na mesma, Então eu tinha que pensar que tipo de bronca que eu vou dar, O que eu vou fazer para disciplinar. Então eu fui ler esses livros, A Mulher Controlada pelo Espírito. E lá, que nem vocês estão vendo nessa capa do livro, ele tinha os 4 tipos de temperamento.
E falava das misturas, dos pontos fortes, fracos, e todo mundo ficava, acho que eu sou fleumático, acho que eu sou colérico. Não era assim? Todo mundo ficava tentando se achar, né? Mas, na verdade, esses temperamentos, quem falou deles foi Hipócrates. Tu não acha que foi Tim LaHaye, né? Não, foi Hipócrates. Hipócrates é o pai da medicina, né? E em 460 a 370 a.C., quando na medicina eles achavam que todo ser humano ele era movido por humores, né? Tanto é que vocês vão ver a Bíblia, eles passam, vocês vão ver alguns comentários, por exemplo, eu achava que o rim era o órgão principal, então meus rins, né? Davi fala, alguns falam assim, meu humor se tornou em sequidão de estio. Então não era humor como a gente usa hoje, bom humor, mau humor. O humor eram os líquidos que correm pelo corpo. Então eles falavam assim, o sangue é um líquido quente. Então o sanguíneo é aquele que é afetuoso, que gosta de abraçar, que gosta... o fleumático é aquela linfa, aquela que corre no corpo e ninguém nem percebe, né? Então era o fleumático, né? O colérico, que era a bilis, que é amarga, né? E a gente vê, né, o melancólico era a astrabilis, que ele chamava de bilis negra, né? E falava do sanguíneo, colérico, fleumático, que tinha os temperamentos, as misturas, né? E na época, né, vocês veem que colérico tinha até uma conotação meio pejorativa, não tinha? Falava, você é um colérico, a pessoa já ficava mais colérico ainda, né? Ficava bravo, não sou não, né? Ficava bravo, né? Mas não é, hoje vocês vão ver diferente, tá? Vocês vão ver as coisas de uma forma diferente, né? Nos estudos que a gente foi fazendo, né? Nós aprendemos que o comportamento humano, ele é formado em 3 colunas principais, que é o temperamento, o caráter e a personalidade. A influência do temperamento e do caráter forma a personalidade, que é o comportamento humano. Então, a gente hoje não vai parar muito nesse assunto, mas Dr. Danilo escreveu um livro, né, que foi publicado no ano passado, né? E como ele é da República Dominicana, ele escreveu em inglês e em espanhol. Graças a Deus que escreveu em espanhol, né? Porque assim eu consigo ler e entender. Mas ele diz assim, quer transcender? Se você quer crescer, né, identifique e desenvolva a fortaleza do seu temperamento. A fortaleza é a parte boa do seu temperamento. Tá? Então, são as partes positivas e as fraquezas são as partes negativas, né? E é um temperamento, e esse temperamento, esse estudo é usado tanto para empresa, para criança, adolescente. Eu fiz o curso, né, para criança, adolescente, para o casamento, né? E é um estudo feito por esses 2 autores, William Schultz, né? Aliás, esse autor, ele começou a falar, né, que existia, acompanhando crianças durante uma fase, eles viram que o temperamento estava dividido nas 3 áreas, no modo de pensar, que ele chama de inclusão, na capacidade de adaptação ou de controle, quanto você controla uma pessoa e quanto você é controlado pelos outros, e na sensitividade, que seriam os afetos, né? E também a necessidade, né, tinha 2 coisas. Tem aquilo que você deseja, que é aquilo que você é, e aquilo que você expressa. Então, esse teste aqui, FIRE-OB, né, que aqui está escrito, né, é um teste que a gente aplica e pode ser aplicado a qualquer pessoa, né? A gente pode aplicar para pessoas, casais, empresas, famílias, pode usar, né? Pode aplicar esse teste, que nós não vamos fazer hoje, né? Mas ele permite você perceber quem você é nas 3 áreas, tá? Lembra que Tim LaHaye falava que a gente tinha uma mistura. Hoje a gente consegue ver em cada área quem você é, né? E existe então a terapia breve dos temperamentos, né? Então essa terapia, né,
é muito boa para prevenção e intervenção em problemas nas crianças. Por que nas crianças, né? Porque à medida que você trabalha com os pais, com a família, você consegue formar uma criança mais dentro de um equilíbrio, apropriada para tratar problemas individuais, matrimoniais e familiares. Revolução na forma de prestar serviço à saúde mental, né? Então é uma coisa que é nova, tá? E tem esses estudos desses dois autores, que são estudos que eles acompanharam durante muito tempo para ver como que essas crianças se comportavam. E assim eles foram montando, né, não só o teste, mas também como se a gente faz uma terapia, tá? Então, a inclusão, que é a parte do intelecto, a parte central, a gente tem um temperamento nessa área do jeito como você pensa, tá? Determina a orientação social, se você é extrovertido, introvertido, centraliza o potencial do bem-estar social e emocional do indivíduo, né? O controle é a área da nossa vontade. É a parte analítica, parte da tomada de decisão, da aceitação da responsabilidade de si mesmo e dos demais. Determina o quanto de controle permitimos que os outros exerçam sobre nós e quanto a gente controla os outros. Lida com emoções, vontade, motiva sentimentos e é área muito ligada à alma, tá? E o afeto, que é a área ligada ao coração, que expressa as emoções. Quantidade de afeto que se pode dar e receber, quão amistosa a pessoa pode ser, o que ela deseja receber, né? Necessidade das relações pessoais profundas ou superficiais, né? Então, a gente consegue saber nas 3 áreas como cada um é, né? E a terapia, o que ela faz? Ela guia pessoas para encontrar o equilíbrio entre o emocional e o espiritual, né? Ajuda a pessoa a ser uma pessoa emocional e socialmente equilibrada. E ela deve ser usada na psicologia cristã, né? Então a gente utiliza os testes e a gente faz uma avaliação dessas 3 necessidades. E a gente sempre considera o desejado e o expresso. Parece difícil, mas já vou explicar para vocês, tá? Então, desejada, né, é o desejado dos outros com relação a nós e é o que nós somos, tá? E expressada é o comportamento que a gente demonstra com relação aos outros, né? Eu vou dar um exemplo, né? Eu fui cuidar de um rapazinho, né? Fui fazer o teste, ele, na área de controle dele, né, ele não desejava nada, o resultado dele deu 0 e expressava 0. Então tem notas também, a gente olha as notas, tudo, né? Pode passar o seguinte, só para vocês terem uma ideia, né? A gente faz perguntas, recolhe as respostas, a gente chega num gráfico, nesse gráfico a gente tem na ordenada necessidades desejadas, tem um número de 0 a 9, expressada de 0 a 9, que fica nesse quadradinho de baixo aqui é melancólico, de cima é supina, que é o temperamento que vocês nunca tinham ouvido falar, né? O supina, que é aquele que é servo, né? Que serve, que se submete, eu vou falar depois disso. Aí lá na outra extremidade o sanguíneo, aqui embaixo o colérico. Na cruz fica o fleumático, só que o fleumático puro ele fica aqui no meio, o supino puro fica no meio, né? Então tem as notas, né? Eu estou falando do rapaz que tinha 0 e 0, ele desejava nada. O que aconteceu na família? A mãe ela tinha o temperamento colérico e sanguíneo, ela controlava tudo, né? O menino não podia nem respirar, que ela já estava controlando, né? Respira mais baixo, né? Ela desse jeito, ela controlava tudo. E o marido trabalhava muito fora e ele era fleumático. Vocês vão ver depois a característica. Então, ele simplesmente se apagou na família. E ele estava com um problema sério. E ele tinha vindo procurar, os pais tinham vindo procurar por causa dele, até que eu chamei e ele veio fazer o teste, né? Então, a gente permite ver também grau de frustração que a pessoa está, né? Às vezes a pessoa não expressa
porque teve alguma coisa que o 0 é um grau de frustração, né? Ou tem gente que deseja muito e não consegue expressar nada, também mostra que tem algum problema lá atrás, né? Ou tem gente que não deseja nada e expressa tudo. Eu tenho uma família que faz terapia comigo, que é uma família de 4 filhos, e mais a mãe e o pai, né? Mas todos têm o temperamento colérico, né? E vocês veem que tem duas, né, lá na família, que desejava 0 e expressava 8, né? Que entra aqui no colérico. Eu até perguntei, professor, mas por que deseja 0? Esse aí não puseram o freio. Foi fazendo tudo o que queria, mandando em todo mundo, e até hoje está com um problema sério no casamento, porque quando começa a mandar no marido, começa a agir, né? Por quê? Porque foi acostumando, levando tudo isso durante toda a vida, né? Agora a gente está trabalhando com eles, né? Mas esse doutor Danilo Polanco, ele começou a ver o ponto de vista cristão. Então ele diz, Deus tem os 5 temperamentos, né? Só que Deus não tem a área fraca, porque Deus é Deus, né? Agora nós, porque nós, né, somos herança trazemos o DNA de Adão, né? A gente tem a área fraca, né? O ser humano após a queda manifesta as fraquezas e por isso necessita voltar à semelhança do Criador. Então agora eu vou falar sobre os temperamentos de Deus e também os temperamentos que a gente manifesta, tá? Então, isso foram estudos do Dr. Danilo Polanco. Então ele diz, Deus, Elohim, né, é o Deus único, né, o melancólico. É o Deus que é capaz de fazer do caos uma criação com uma beleza, com ordem, com uma perfeição. Então, o melancólico, ele é solitário, altamente inteligente. Outro dia eu estava dando esse curso lá na igreja, falei, altamente inteligente, todo mundo levantou a mão, né? Sou eu, né? Então, é solitário, altamente inteligente, mas é perfeccionista, capaz de transformar o que está obscuro e confuso em algo bom. Coloca em ordem o caos, que é esse Deus, nosso Deus, né? Mais orientado a metas e trabalhos do que a relações pessoais, é mais introvertido. E o dom, né, de uma pessoa que tem esse temperamento é o dom profético, né? Então, como que a gente chama hoje o melancólico? A gente chama de melancólico, que é o analítico, né? Ele é privado, ele é sério, né? Ele fica pensando, ele precisa de tempo a sós, né? Fica sonhando acordado, né? E é muito temperamento do artista, porque ele consegue pegar alguma coisa que está, né? É que nem uma pessoa que pega, que nem alguém que fez isso aqui, né? Pega umas garrafas e consegue bolar, vamos fazer isso, aquilo, né? Então, consegue pegar uma coisa simples e transformar numa coisa bonita. Tem necessidade de estar no controle, tem muito temor de fracasso e rejeição, né? E o melancólico tem esse dom profético, né? Então, de repente, você vai ver uma pessoa, o melancólico, ele não aceita qualquer coisa, né? Ele fica pensando, até para escolher amizade, será que aquela pessoa merece minha amizade? Né? Precisa ser alguém muito bom para ser meu amigo. Por quê? Porque ele é perfeccionista, ele pensa muito, né? Ele precisa do tempo a sós, mas também ele fica imaginando coisas, no imaginário, ele já na cabeça, ele já programou, já fez aquela coisa bonita, de repente, por isso que tem muito do artista ali no melancólico, né? Então é o Deus que criou os céus e a terra, e a gente traz isso dentro do nosso temperamento, né? O nome de Deus e os temperamentos. O colérico é o Jeová, né, o Senhor dos exércitos, né, Sabaote, né, o eterno, o imutável. Lembra, Deus colérico que se levanta contra o inimigo, né, destrói tudo que é necessário, mas tem objetividade, tem foco certo, né? Então, ele nasceu para ser líder, o colérico nasceu para ser líder,
né? Inteligente, não gosta de ser mandado, persiste em levar ao fim seus projetos, é poderoso, mas também é destrutivo mais do que qualquer outro, né? Exige o cumprimento das suas vontades, né? Então, o colérico, lembra que eu falei que eu ia tirar um pouco do pejorativo, né? O colérico também é chamado de dominante, a pessoa dominante, né? Ele é extrovertido, otimista, inteligente, ele é o temperamento do líder, ele é o temperamento do empreendedor, ele organiza as coisas na mente, ele já olha lá para frente, né? É difícil de mudar, raramente ouve os outros. Vocês já viram alguém assim, colérico? Imaginou uma coisa, ele já está lá, atropelou todo mundo, ele usa as pessoas para fazer exatamente aquilo que ele quer, né? Então, mas a gente precisa de pessoas empreendedoras, né? Agora, vocês imaginam, né, uma esposa, né, que quer controlar tudo, ser provedora, administradora, mãe, né, e um marido, né, com uma esposa, o marido fleumático e vice-versa, né? O marido colérico quer fazer tudo e a esposa fleumática, né? Então a gente vai vendo como que as coisas precisam ser trabalhadas, né? O colérico dominante, ele tem problemas com a ira. Ele acaba machucando os fracos, machuca as pessoas. Manifestações emocionais são para ele sinais de fraqueza. Acha que só ele consegue fazer as coisas, né? E por isso ele também está sujeito a um burnout, né? Aquela pessoa que é consumida de tanto fazer, porque ele acha que só ele que sabe fazer, né? Mas ele tem o dom apostólico, porque ele tem a visão do que é longe, ele consegue implantar igrejas, ele consegue fazer as coisas, né? E nós precisamos de pessoas com esse dom, só que cada um tem que olhar. Eu tenho o lado forte e eu também tenho o lado ruim, eu preciso, né, melhorar, né? O seguinte, o nome de Deus, temperamentos, El Shaddai, né? É o Todo-Poderoso, que é o sanguíneo, né? Tem muita energia intelectual, né? É generoso, orientado às relações pessoais, o sanguíneo. Entusiasta, otimista, bom senso de humor, preocupa-se em cuidar de outros, ativo, fala muito, animador e tem o dom do evangelista, né? Vocês estão se encontrando aí, gente? Então, o sanguíneo também é chamado do sanguíneo extrovertido. Ele não gosta de negativista. Ele tem uma necessidade de amar, mas também de ser amado e ser popular. Cerca-se de muitas amizades superficiais e algumas profundas. Muito extrovertido, é movido pelo amor e afeto. Quando cheio do Espírito Santo, ele transmite bondade, amizade, amor. Muda rapidamente de ideia, né? Vamos fazer isso? Vamos, daqui a pouco você vai perguntar, eu desisti, né? Porque se ele é movido ali naquela emoção, pensa, faz, promete, daqui a pouco ele pensa bem, já desistiu, né? Então, às vezes também, o sanguíneo gosta de abraçar as pessoas, né? Às vezes até ele é confundido, toma cuidado, né? Fulano está gostando de mim, né? De tanto que ele abraça, né? Ele é só sanguíneo, né? Então, a gente precisa entender as partes positivas e negativas, fortes e fracas, né? E a gente vê aqui o nome de Deus e o temperamento, Adonai Shalom, que é o Deus da paz. Tem melhor associação com outros temperamentos. Ele é inteligente, tem seu próprio ritmo, ele é extremamente lento, não sente falta de se socializar, atua como introvertido e prefere ficar só. O fleumático, ele é chamado também de paciente, né? É difícil de ser motivado, né? Vocês imaginam, estava falando daquela família, né? Colérico e sanguíneo, né? E aí o pai não é convertido, e eles brigavam muito, né? Eu falei assim, gente, coloca um foco, né? Cada vez que vocês vierem aqui, vocês vão saber, eu vou falar a mesma coisa sempre.
nós precisamos melhorar, porque nossa família tem que ser um exemplo para essa sociedade. Está tudo degringolando em nossa volta, não é assim, gente? Mas as pessoas têm que olhar e falar, puxa, mas o que acontece que vocês convivem bem? Só que aquela família estava uma confusão, porque o que aconteceu? O pai perdeu o emprego durante muito tempo. Aí a mãe, que era sanguínea e colérica, ela partiu para a guerra. Precisava, né? Alguém precisava. Ela foi lá, ela batalhou e ela foi, né, trabalhar para sustentar os filhos, né? E os filhos começaram a conseguir trabalhar, estudar. Ela ia na feira hippie vender as coisas. Ela fazia de tudo. Trabalhava até de madrugada para conseguir. Só que daí o que aconteceu? Ela começou a desprezar o marido, né? E os filhos, cada um resolvia a sua vida por si só. Não tinha nada de família. Falei, mas vocês são uma família cristã, vocês precisam mudar isso, né? E aí a gente começou fazendo o teste, falei, você precisa equilibrar aqui, mudar ali, né? E a terapia é boa porque a gente dá tarefa, né? Então, tarefa, você tem que respeitar seu marido, você vai fazer isso, cada um tem uma tarefa, né? Não volta se não fizer a tarefa. Então, né, a última tarefa delas era trazer o pai para a terapia, né? E aí elas trabalharam muito, né, e trouxeram o pai lá nas últimas reuniões, né, trouxeram ele. Ele fez o teste de temperamento, ele era melancólico, né, e fleumático. Então, ele era demorado mesmo, ele perdeu aquele emprego, né, e para sanguíneo e colérico, ele estava muito devagar, para o gosto delas. Só que elas não estavam entendendo que ele, na família, ele era o mais inteligente lá, porque era o melancólico. Então, falei, olha, ele é o mais inteligente da família. Ele ficou todo feliz, porque é verdade, até lá, todo mundo achava que era um burro, que não faz nada, que não sei o quê, né? Então, ele estava sendo desprezado. E aí ele começou a contar, né? Daí depois elas começaram a reconhecer, né? Ele falou assim, eu vou fazer um churrasco, a mãe falando, eu compro um monte de carne, sobra um monte, né? Mas eu peço para ele fazer, tudo dá certo, só que ele demora para fazer, né? Aí ele falou assim, sabe o que é? É fleumático. Eu preciso pôr no papel tudo o que eu preciso fazer. Então eu fico pensando quantos quilos de carne eu vou comprar. Aí eu pus no papel, aí eu consigo fazer. Então o fleumático é assim, ele é tudo programadinho, né? Saiu da programação dele, não consegue mais fazer, né? É igual você estar lá andando, deixa eu só colocar o outro aqui, né? Ele se move por propósitos e não por emoções, né? E na vida familiar fica difícil, porque às vezes eu falo assim, está acontecendo isso, ele, tá, né? Por quê? Porque ele está pensando ainda, né? Se decidiu fazer algo, é difícil fazê-lo mudar, demora para tomar decisões, é disciplinado, eficiente, só se envolve em uma coisa por vez. Então, o fleumático, ele também... Opa, desculpe que eu fiz alguma coisa errada aqui. Preciso de ajuda aqui do universitário, que eu me perdi aqui. Acho que está voltando, peraí. Tá aqui. Slideshow. Saiu, não sei por que saiu. O fleumático paciente, né, se ele é introvertido, não diz, mas atua e cobra como se tivesse dito, né? Qualidade dele é justiça e paz. Não se envolve emocionalmente com as situações, né? Parece indiferente, ele não está indiferente, mas parece, né? Salmo 91, 7 diz o quê? Vocês não sabem, né? Caiu 1000 à minha direita, 10.000 à minha esquerda, e eu não serei atingido. É o fleumático. Está tudo caindo em volta, ele está lá tranquilo. Então, por quê? Não é que ele não esteja, ele vem devagar para pensar.
Ele só vai fazer se tiver no programa dele. Às vezes eu falo assim, gente, se ele é fleumático, escreve no papelzinho e dá para ele, porque daí ele vai se programar no papelzinho dele, né? Mas ele tem o dom do pastoreio. Diz assim que só o pastor, para ouvir tanta coisa de todo mundo e continuar, caiu minha à minha direita, né, não seria atingido, né? Para ouvir tanta coisa e continuar firme, né? Então é o dom do pastoreio, né? E tem o outro que é Cristo, o servo do Senhor, supina, serve os outros, mas sem habilidade de expressar desejos e vontades. Expressa como introvertido, mas deseja como extrovertido. Ele fica perdido em situações sociais, não consegue ficar bem, né? Serve com lealdade, fidelidade, depende de pessoas para tomar decisões e dividir responsabilidades. Tem vontade fraca e o mundo é cruel com eles, então ele tem muita tendência à depressão. Interage com os outros trazendo paz, e ele tem o dom do mestre, do ensino. Então, o supina, o submisso, é insuperável em serviço. Ele não sabe dizer não, necessita dar e receber amor, confia nas relações pessoais. Muitas vezes ele é enganado pelos outros por causa da confiança plena e às vezes até pela ingenuidade, né? Como Deus, Jesus expressou 5 temperamentos e ele se moveu sempre nas fortalezas do temperamento. Ele produziu o fruto do Espírito Santo: amor, gozo, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Então, é importante a gente se conhecer, e ver aonde eu preciso mudar. A linguagem do amor, do colérico, é dar presente. Vocês leram já ali as 5 linguagens do amor, não leram no livro? Quem não leu, leia, que é bom. Tem as 5 linguagens do amor de Deus, tem as 5 linguagens do amor do adolescente. O melancólico são palavras de encorajamento ou afirmação. Isso é o seguinte: o melancólico, ele se sente amado quando você dá palavras de encorajamento, afirmação, porque você fez isso, foi muito bom, você me ajudou, você está encorajando, aquilo faz bem para ele. Pode dar presente que ele não está nem aí, ele precisa de palavras de encorajamento. Fleumático, ele precisa de tempo de qualidade para você demonstrar amor. O sanguíneo é o toque físico e o supina é o serviço. Então, o que acontece, como nós estávamos falando? Nós carregamos uma série de bagagens, com áreas fracas e fortes quando não tratadas, e tem muita gente que não se deixa tratar. Mas a herança de família, vamos supor que um colérico, ele já tem uma família de gente que grita, que é briguento, daí aquilo ali reforça a herança da família, mais o temperamento, mais a iniquidade, então o orgulho, a independência, a dureza, é uma família sujeita aos demônios, porque o demônio, ele quer dividir a família. O diabo, ele não quer unir a família. Ele quer que traga confusão mesmo na família, ele quer dividir a família, e quer que traga desentendimento na família. E por quê? Porque uma família equilibrada é um testemunho. Quantas pessoas olham famílias, algumas que a gente ouve, e diz assim: olha aquela família, como eles se amam, como eles se tratam, como são educados. Então, a gente precisa falar: Deus, eu preciso que o Senhor trabalhe com o meu temperamento. O que é forte, se você viu que você é mais... Estou dando um geralzão, mas você pode depois se conhecer. Mas se você é do tipo que o forte é o colérico, que você é empreendedor, é muito bom. Tanto é que se usa isso nas empresas. Eles acham que uma pessoa que é empreendedora na inclusão é um ótimo líder. E se ele é sanguíneo no afeto, melhor ainda, porque ele consegue agregar as pessoas, ele consegue se relacionar. E se no controle ele é supino, que sabe se submeter, não existe coisa melhor. Então,
se usa testes de temperamentos nas empresas para ver aonde você se dá melhor. Às vezes você vai pôr um fleumático para setor de vendas, não dá certo, né? Então você tem que pôr um sanguíneo, ou pega um colérico para dirigir, mas precisa cada um ter humildade, porque você imagina o colérico, ele é do tipo que ele vai, atropela tudo, faz tudo para ele, parece um egoísta, mas é que ele tem uma visão longe, ele quer que todo mundo trabalhe para ele para chegar lá. Agora, ele comete muito erro, mas se ele é humilde e fala assim, eu preciso de um melancólico, que é o cabeça, que é mais inteligente, que pensa no melhor, e se humilha e fala, fulano, o que você acha que é melhor? Ele vai te dar, né, direções mais seguras. E se ele é um colérico que atropela todo mundo, vai procurar um supina. Gente, aprende a se sujeitar, a olhar a necessidade do outro. Então, a gente diz o seguinte, Jesus, ele foi a pessoa pertinente. Pertinente significa, ele sabia se adequar a qualquer tipo de situação. Se ele tinha, alguém, que estava lá, o pessoal lá no templo fazendo a confusão, vendendo, os mercadores ali, ele precisou usar do temperamento, do colérico para agir lá. Ele foi supina, servo, deu a vida por nós. Ele sabia se adequar com inteligência, na hora que ele foi falar com a mulher samaritana. Então, Jesus, ele sabia como agir em qualquer situação. E nós precisamos aprender isso, sermos pertinentes, pessoas que têm um equilíbrio, que conseguem falar, conseguem lidar com tipos de pessoas e situações da melhor forma. Olhar a pessoa, e à medida que a gente vai crescendo em Deus, a gente vai aprendendo. A gente olha a pessoa, já dá um clique, já preciso agir assim. A gente, quando faz o curso de medicina, a gente tem uma matéria que chamava psicologia médica. Depois a gente vai aprendendo, fulano, quando entra um paciente, você precisa perceber, se você é um médico sanguíneo que abraça todo mundo, tem uns que vão detestar, o fleumático vai detestar que você fique abraçando ele. Então a gente aprende a lidar. Mas quando você aprende com Jesus, você aprende a ser pertinente em qualquer situação. E o que Deus espera da igreja é uma família unida, uma família que sabe se relacionar, se comunicar. E se comunicar é o seguinte, estava falando da terapia da família, mas é chegar e reunir a família e falar, fulano, o que eu faço que você não gosta? Você é capaz de fazer isso, gente? É quebrar o orgulho. Você vai ouvir coisas, às vezes você precisa de alguém para intermediar, porque vira uma bagunça, Pode passar o seguinte, e a família pode ser igual essa salada mista aqui que vocês estão vendo, Tem de tudo bagunçado, mas pode ter uma salada mista ordenada, não é melhor assim? Cada um está no seu lugar, mas cada um tem seu valor, um está respeitando o limite do outro. Amanhã nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre limites, fronteiras dentro da família, e nós podemos, dessa confusão, virar uma família ordenada. O seguinte, não ser tratado, a gente pode escolher, ou não ser tratado, que vai trazer frustração. Vocês vão ver, a gente chega numa certa idade, a gente vai olhar a família e fala, puxa, eu não queria isso da minha família, Eu queria uma família melhor. É o que eu escuto muita gente falando, mas você pode ser transformado e ter satisfação de ver sua família transformada. Você pode não ser tratado e dar mau testemunho. As pessoas vão falar, isso... Eu estava falando para vocês daquele marido lá, que era o único que não era cristão. Ele falava assim, eu não vou para a igreja, porque vocês vão para a igreja e vocês ficam brigando, me tratam mal, E é isso, mau testemunho. Até que ele entendeu cada um o que tinha que fazer, o que... E apartar as brigas, porque quando você não é tratado, tem muita briga na família, E quando você é transformado, você gera harmonia,
Não ser tratado gera separações, né? Quantas separações que as pessoas falam, é incompatibilidade de gênero. Vocês já escutaram falar isso? Eu falo assim, é inflexibilidade. Porque se todo mundo quisesse ser transformado, ia acontecer uma coisa boa. Mas a inflexibilidade, não mudo, o outro que mude, né? Isso aí não vem do Senhor, né? O que vem do Senhor é espírito que quer ser transformado, né? Então, se você não é tratado, você soma, né, mais iniquidade para outras gerações, né? E Deus quer te libertar. E Deus quer fazer de você uma família que vai abençoar outras gerações, né? Se você é transformado, vai trazer unidade e você vai abençoar milhares de gerações. Nós precisamos escolher ser tratado, né, por causa da obra de Jesus Cristo na cruz. Esse é o propósito de Deus. Jesus, ele morreu na cruz. Ele se expôs. Outro dia eu estava lendo um livro, ouvindo, pensando nisso, né, que a pessoa diz assim que hoje, né, todo mundo quer andar com ministério conhecido, né, faz os seus selfies, né, com gente importante, bota lá, tudo, né, mas ele fala, o livro que eu estava lendo, fala assim, será que você ia fazer um selfie com Jesus, tudo ensanguentado, esbofeteado, exposto? A gente esquece que Jesus se expôs, a vergonha, a nudez, por nossa causa, né? E nós, né, precisamos nos expor a Ele. Falar, Deus, Jesus está aqui, eu preciso ser mudado. Eu tenho esse temperamento, eu sou estourado, eu sou muito parado, eu preciso ser transformado. Se expõe a Deus, né? Temendo a Deus Pai, que é justo também. Às vezes a gente fala assim, Deus é bom, Deus é paciente, Deus me aceita do jeito que é. Ele aceita, né? E Ele te ama tanto que Ele não deixa você continuar do jeito que você é. Tá certo? Né? Então é isso, Deus, Ele quer que a gente leve uma vida cristã autêntica. O que acontece com os adolescentes na idade que eles começam a perceber as coisas? Adolescente é aborrecente, adolescente como é que fala? Que ele é difícil. Não é, sabe o que acontece, gente? O adolescente, ele, enquanto é criança, fica impondo um monte de coisa, né? Ontem eu estava falando com uma moça, antes de ontem, que ela era canhota. Gente, ela levava bronca, apanhava, porque ela tinha que usar a mão direita, né? Então, os traumas, né, que a pessoa tem. Mas, ela foi se submetendo, né? Quando o adolescente começa a crescer, ele começa a ter um pouco de senso, né? E falou, deixa eu só avaliar o que é coerente e o que não é coerente. Aí ele começa a pesar as coisas, né? E às vezes, né, por isso que eles falam, o adolescente é rebelde. Não é que é rebelde, ele começa a perguntar as coisas, porque ele quer saber o que é coerente e o que não é coerente. E a nossa família tem que ter coerência para não perder os jovens. Nós precisamos ser coerentes, ter uma vida cristã coerente. Porque fala, fulano diz que tem filho, não sei o quê, tudo chegou na certa idade, abandonou tudo, Senhor. Nós temos que ter uma vida coerente, uma vida cristã autêntica. Nós precisamos ser referência na sociedade. O mundo está clamando por famílias equilibradas, famílias intactas. Não só intacta, porque vem marido e mulher, os filhos, mas também ninguém está suportando, mas estamos aguentando para poder viver. Não, famílias transformadas, pessoas que não são inflexíveis, pessoas que são, né, prontas para serem tratadas pelo Senhor. E nós precisamos buscar ajuda do Espírito Santo. E se preciso, existem pessoas que podem te ajudar. A gente precisa, né, deixar o orgulho e procurar ajuda. Falar, fulano, nossa família está assim, nós estamos precisando. E essa família que eu estava falando para vocês, foi a primeira família que eu comecei a fazer a terapia. Gente, o que eles lavaram de roupa suja lá na minha frente. Mãe, você lembra que você gritava cada vez que tinha um sinal aberto? E você falava, aqui, falava palavrão.
mãe morria de vergonha, né? Porque nunca tinha falado palavrão para ninguém na igreja, né? Mas foi um monte de choradeira, lavaram roupa suja lá, mas foram lavados, pediram perdão para o outro, se limparam. Deus quer isso na família. Sabe, começa a pedir perdão das coisas, né? Às vezes você atropela, você não pergunta, ou às vezes você parece muito apático, parece que você não está pensando. Gente, acorda, a família está precisando de alguém reagir. Então, a gente precisa falar, aqui é a área fraca, eu preciso melhorar. Mas a comunicação na família, ela vem quando cada um diz, Jesus, eu quero ser transformado. Eu preciso, porque eu sou cristão. E o mundo diz que até, né, o mundo, a natureza geme aguardando a manifestação dos filhos de Deus. É muito sério. Nós precisamos olhar a transformação da nossa família como uma coisa muito séria, porque Jesus deu a vida para isso, né, para que nós sejamos transformados. Faz uma avaliação sincera do estado da tua família, né? Qual que é o meu temperamento? Deu para mais ou menos ver os seus temperamentos? Deu? Você se conhece? É uma pergunta, né? Sei qual é o temperamento das pessoas da minha família? Qual é a linguagem de amor de cada um? Precisa conhecer, né? Para poder amar, né? Se amar dentro de uma família, compreender. E eu queria, né, que vocês fizessem uma avaliação sincera do estado da família. Precisa de coragem. Deus está sempre transformando as nossas vidas. Eu falei para vocês que eu ia dar exemplos, né? Naquele livro, Terapia com Deus, no outro livro que eu publiquei, eu conto um fato, mas que eu vou contar para vocês, e já aconteceu outras, né? Mas uma vez, eu ia para uma reunião, eu falei assim, eu vou falar isso, né? Aí o Mário falou assim, não vai falar não, porque você fica indignada. Aí eu fiquei quieta, né? Fiquei quieta. E eu fui lá no meu tempo com Deus, falei, Deus, eu falo assim mesmo, Deus, o Mário, não estava dedando ele não, o Mário falou que eu fico indignada. Senhor, de onde vem isso? Mostra, porque eu ouvi uma coisa que eu não gostei, mas eu quero saber. E nesse tempo de oração, Deus me fez lembrar de muitas situações da minha família. Minha família é super indignada. Sabe, japonês que é tudo certinho, tudo muito inteligente, muito correto, né? Então, qualquer coisa errada que fazia, todo mundo, imagine que absurdo, fulano que é burro, que fez isso, que aquilo, sabe aquela coisa de falar demais, né? E eu percebi que eu vivi toda a vida assim. E a minha irmã, eu tenho uma irmã em Campinas, vocês vão um dia conhecê-la, né? Que eu falo muito dela, né? Então, eu só tenho uma, porque nós somos de São Paulo e ela foi para Campinas e eu também. Então, a minha irmã, ela falava assim, absurdo aquela pessoa, como é burra, não é possível, isso aqui. Então, eu fui lá, falei com ela, né? Falei, gente, ora junto. Falei assim, olha, Ruth, o Mário me falou que eu fico indignada. Aí eu fui orar e Deus mostrou quanta indignação que nós temos na família. Ela falou, é verdade. O que nós fizemos? Nós oramos, falamos, Deus perdoa todas as indignações. E a gente foi lembrando, quando minha mãe falava que não sei o que era absurdo, que desprezava, nós fomos pedindo perdão de tudo que a gente lembrou, né? Claro. E nós falamos, Senhor, nós queremos nos desligar dessa herança. Nós queremos nos ligar à herança de amor, de tolerância, de mansidão. Né? Agora, vocês não pensam que o pacote veio assim em nós, né? Não veio. Né? Até hoje, quando eu falo assim, para que você já se desligou disso. Por quê? Porque eu estava já acostumada a agir daquele jeito. Agora eu preciso mudando até acostumar a agir de outro jeito.
Vocês estão entendendo? E isso são todas as heranças que nós carregamos, temperamentos, porque é uma soma. Quando eu falei que a gente traz uma bagagem, nós vamos depois falar da parte de traumas, de outras coisas, né? Mas é muito importante, né, que nós tenhamos esse coração que fala: Senhor, mostra. Porque a tendência da gente é ficar bravo com quem falou alguma coisa e não muda nada. Mas o Espírito Santo, eu escrevi um capítulo no livro que diz assim: ouvindo o que Deus fala através, o que o Espírito Santo fala através das pessoas. Porque Deus usa. Sabe quando eu tinha uma moça que eu conhecia que falava assim: eu vou na igreja, eu fico uma onça. Todo mundo fala para mim assim: que cara de desanimado, você está doente hoje? Então chega uma hora, tanto que os outros falam, você tem que chegar em casa e falar assim: deve ter alguma coisa, né, que os outros estão olhando. Então a gente tem que parar e falar assim: Deus, tem gente que está falando, será que tem alguma coisa no meu interior que eu transmito isso? Que as pessoas fazem a leitura de mim desse jeito? Às vezes tem alguma coisa ali no interior, mas nós precisamos buscar essa transformação, por causa do tempo que nós estamos vivendo. É um desafio para vocês, para todos nós, sermos transformados à semelhança de Cristo. Amém? Deu para dar um recado? Amém? Pode passar o seguinte, e a gente vai buscar a unidade na família, apesar das diferenças. Cada um é cada um. Vocês vão ver, cada um tem um temperamento, cada um tem um jeito de ser, cada um tem um modo de reagir, mas em Cristo nós podemos buscar unidade. Nós conseguimos nos comunicar, conseguimos crescer juntos como família, porque é o propósito de Deus, de ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Amém? Então vamos nos levantar. Eu queria ter um tempo de oração.